E para a gente começar a se aventurar então no mundo dos skates elétricos, a gente vai começar falando sobre motores. Particularmente eu acho que é um bom ponto de partida, porque a escolha do motor vai definir muito do estilo do skate elétrico que a gente tem e boa parte dos componentes eletrônicos que a gente vai precisar. Então bora falar sobre motores. O que a gente precisa avaliar, né, e o que é importante de saber a respeito dos motores? Existem basicamente 3 tipos de motores atualmente no mercado: o motor de correia ou motor de cinta, o motor de cubo e o motor de acionamento direto. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os tamanhos dos motores, e aqui já dando um spoiler para vocês, muito mais voltado para o motor de correia, que é de longe o motor que eu acho mais interessante de se trabalhar, dado o custo-benefício e a flexibilidade de configuração entre torque e velocidade final. Além disso, a gente vai falar também sobre a relação, a constante de velocidade e responder uma das principais dúvidas que todo mundo que está começando tem, que é ter um setup com 1 ou 2 motores. Então, vamos lá, vamos falar sobre o motor de correia. O motor de correia é esse cara aqui, esse aqui é um motor 6374. O motor de correia, né, ele é um motor outrunner, significa que essa parte ela é fixa e o eixo gira junto com essa parte, né, externa. Nesse eixo vai preso uma polia, tá? Na roda também vai uma polia e aí a tração é feita através de uma correia dentada. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, a gente tem preso ao truck, né, um suporte. Nesse suporte é fixado o motor e aí o sistema, né, a relação, como eu comentei ali para vocês, uma polia na roda e uma polia no motor. Vale destacar que esse tipo de motor, ele nos permite utilizar rodas de renome, de marcas já conhecidas e já disponíveis no mercado, como a Beck 11, como as Orangas também, tá? Então, esse tipo de motor, ele tem uma característica também interessante da gente saber, que existem motores que são chamados, né, de motores blindados, ou seja, motores desse tipo aqui, que eles são fechados, tá? Então eles tendem a ter menos incidência de sujeira, menos propensão, né, a ficar com algum tipo de sujeira dentro do motor. Mas quando a gente estiver olhando, né, para comprar, enfim, vocês vão ver que existem modelos em que eles têm aberturas. As aberturas, elas ajudam a não esquentar tanto o motor, mas em contrapartida acumula mais sujeira. Então, né, vai aí de você fazer a avaliação de onde que você anda, né? Por mais que seja asfalto, sempre tem alguma fuligem, alguma coisa. Eu acabo optando por utilizar os motores blindados. Além disso, um ponto de atenção diz respeito ao eixo, tá? Existem motores com eixo de 10 mm, como é o caso desse aqui, e de 8 mm. Além de a gente prestar atenção também, né, no tamanho aqui do eixo, porque dependendo da espessura que a gente vai utilizar de polia ou de correia dentada, a gente vai precisar de um eixo maior ou de um eixo mais curto. Beleza? Esse aqui é um dos modelos, né, um dos principais modelos que surgiram aí com o skate elétrico, ainda bastante utilizado, dada o custo-benefício e a flexibilidade que a gente tem no setup desse cara, tá? Então, aqui é um exemplo, né, com 2 motores, mas a gente consegue fazer a configuração do motor de correia também com um único motor. A evolução dos motores, a gente teve ali o motor de cubo, que é um motor que vai embutido na roda do skate. Então, esse tipo de abordagem permite que a gente tenha um visual mais limpo, né? Um visual mais clean, para quem gosta de menos aparatos, vamos dizer assim, ou de menos componentes. Porque quando a gente está falando do motor de correia, né, como vocês viram na imagem, a gente precisa de um suporte, uma polia na roda, né, todo o sistema ali de relação. Então ele acaba dando um visual mais agressivo, né, pro skate. Quando a gente olha para o motor de cubo, o motor está integrado na roda, então isso deixa um visual limpo, né? Em contrapartida, tem algumas características que me fazem não ser tão fã desse tipo de motor, que é justamente o fato de, por eu ter um motor dentro da roda, ocupando a maior parte do espaço, sobra pouco, né, de borracha, ou uma altura não tão interessante para o poliuretano, e isso faz com que eu não tenha tanta absorção das irregularidades da pista. Então fica com um skate, né, em que você acaba sentindo um pouco mais ali todas as irregularidades do terreno. Uma outra característica diz respeito
aos fabricantes, ou seja, essa peça de reposição. A gente não tem, digamos, né, uma padronização em que eu tenha a flexibilidade de, uma vez que gastou aquela roda, eu poder pegar qualquer outra roda, digamos assim, e acoplar. Eu fico refém do fabricante, tá? Então, são duas características ali, né? Essa que eu comentei da altura e da espessura ali da borracha, que acaba sendo pequena, né? Além dessa coisa de você ficar preso ao fabricante. Mas, estou dizendo que o motor de cubo é ruim? Não, depende do estilo que você está querendo. Se você vai utilizar numa área mais urbana, com, né, pavimentos melhores, sem tantas irregularidades, sem tantos desníveis, talvez para você a trepidação não vai ser um incômodo. E aí, quando você estiver fazendo a compra do motor, talvez você já compre, né, com algumas peças de reposições aí, para você não ficar refém aí, ou, né, daqui um pouquinho o fabricante descontinuar esse modelo, tá bom? E a gente tem então, né, na sequência, um motor de acionamento direto. O motor de acionamento direto, ele é uma evolução, digamos assim, desses dois outros motores, e ele mistura um pouco dos dois conceitos. Enquanto que no motor de correia eu posso utilizar rodas já com padrão de mercado e no de cubo não, esse motor de acionamento direto, ele é um motor que ele fica no próprio truck, então ele fica em torno do truck, vamos assim dizer, e através de um adaptador, né, a gente faz a conexão, então, com essas rodas, ou seja, eu posso escolher uma Beck 11, por exemplo, e aí eu coloco um adaptador para o miolo da roda da Beck 11 para fazer o encaixe. O porquê que eu não gosto tanto desse tipo de motor? Além dele ainda ser caro para os padrões tupiniquins aqui, ele ainda tem uma questão que é a altura que eu fico, né, do motor em relação ao solo, ela é relativamente baixa dependendo do tamanho da roda que a gente está utilizando. Então, se vocês imaginarem que essas duas rodas vão estar em contato com o solo e que esse motor vai estar girando muito próximo do solo, a gente pode ter alguma situação, dependendo do terreno ali, de desnível, em que eu vou estar com esse motor raspando, né, no asfalto, enfim, na pedra, em alguma coisa nesse sentido. Então, é uma das características também que me faz não utilizar esse tipo de motor. Obviamente que existem muitos modelos no mercado, ele dá um visual mais limpo, então, de novo, depende muito do estilo que você quer para o seu skate elétrico, aí o visual que você quer passar para o seu setup. Beleza? A gente vai falar então um pouquinho sobre o tamanho dos motores e aqui, né, abordando os motores de correia. Esses são os três mais comuns de a gente encontrar no mercado, que é o motor 5055, 6354 e o 6374. Como eu tinha comentado com vocês, esse aqui é um motor 6374. O que significa? Que ele tem 6.3 de diâmetro e 7.4 de altura, tá? Então, nesse caso e nessa situação, o tamanho sim é documento, tá? Por quê? Quanto mais largo, a gente vai ter uma tendência a ter uma maior quantidade de polos aqui, de ímãs, e quanto mais alto também, mais comprido esses ímãs, ou seja, eu consigo ter mais resistência aqui, ou, também explicando para vocês, a gente não tem nesse motor um funcionamento semelhante ao que a gente tem nos motores de carrinho a pilha, em que você liga lá positivo e negativo e ele já sai girando. Então aqui, o que acaba acontecendo? A gente tem um controle eletrônico. Então quando eu tenho uma área, né, com mais polos, ou uma área maior aqui, para, digamos, né, polarizar e deixar magnetizar, na verdade, isso significa que eu consigo ter um movimento mais suave, ou seja, na rotação, sem tanta trepidação, principalmente em lentas, né, em velocidades lentas, e também eu consigo ter uma eficiência maior na hora de fazer a frenagem, porque o freio é motor. Então, novamente aqui, nesse caso, se vocês pretendem se vocês vão andar numa região com muitas ladeiras, enfim, se vocês, assim como eu, têm um shape mais reforçado, digamos assim, vocês vão exigir mais do skate. Então optem por motores maiores, tá bom? Um outro aspecto que a gente precisa se atentar diz respeito à relação. E aqui se aplica somente, né, para os motores de correia. A relação é o quê? A relação entre a polia, a rotação do motor, e a polia, né, a rotação da roda. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a gente tem uma relação de 3:1, ou seja, eu preciso de 3 giros do motor para que eu dê um giro da roda. Então, quanto mais baixo for essa relação, é uma tendência que eu tenha mais velocidade final. Quanto maior, a tendência é que eu tenha mais torque, ou seja, eu consigo arrancar muito mais rápido nesse sentido, né, eu exijo menos do motor. E aí, entra de novo, né, a diferença do motor de correia para os demais motores. Por quê?
Como o motor de cubo, o motor está dentro da roda, a relação dele é 1 para 1, ou seja, uma volta do motor, uma volta da roda. A mesma coisa para o motor de acionamento direto. Toda vez que eu der uma volta no motor, eu estou dando uma volta na roda. Então, o motor de correia permite que a gente possa fazer, né, uma troca das polias, e aí quem quer focar mais em velocidade final, estabelecer uma relação que propicia isso, quem precisa, né, tem muita ladeira e tudo mais, quer ter mais torque, pode também trabalhar com isso, tá? Então, a relação é um aspecto importante, mas que a gente só consegue trabalhar no motor de correia, tá bom? Bom, a gente vai falar também um pouquinho da constante de velocidade, e nesse caso, o que é a constante de velocidade? Imagina o seguinte, toda vez que a gente for ver o motor, normalmente vocês vão ver um número, né, 170, 160, 190, 200 kV, né? Então, esse número, na verdade, ele acaba nos auxiliando para entender quanto que eu vou ter de giro do motor para cada volt que eu aplicar. Então, um exemplo, se a gente tiver um motor de 190 kV e eu estiver utilizando uma bateria de 10 volts, a gente está falando que ele vai girar 1.900 vezes por minuto. Então, aqui parece mais sopa de letrinha, mas é importante a gente começar a conectar essas questões. Então, dependendo da relação que eu tenho com o motor, a quantidade de vezes que ele vai girar, isso tudo vai fazer com que eu tenha um skate que tenha mais velocidade final ou menos velocidade final. Tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui como valores, digamos assim, não se aprendam a isso, mas dentro da linha do que é o normalmente encontrado no mercado, motores entre 170 kV e 200 kV, tá? Então, quanto menor o número, ou seja, 170 kV, ele é um motor que vai ter mais força, tá, do que os motores de 200 kV. Os de 200 kV, por exemplo, a tendência é que eles tenham mais velocidade final, ou seja, ele vai rotacionar muito mais por volt aplicado, tá bom? Vale destacar esses números aqui também, porque a gente acaba tendo no mercado muitos motores, tá, que são utilizados para robôs, para drones, para barcos, tá? Então, essa constante de velocidade, vocês vão ver que fisicamente o visual do motor ele é muito semelhante, então fica atento para não comprar gato por lebre, ou seja, tá pegando um motor que na verdade é para um barco de controle remoto ou é para um robô e que aí tem, né, uma constante de velocidade aí muito fraca e que não atende, não vai comportar aí as necessidades de um skate elétrico. Beleza? Bom, e aí a gente vai falar então sobre ter um ou 2 motores, tá? Aqui vale destacar que normalmente as pessoas fazem uma relação errônea, tá? A respeito de colocar um segundo motor no skate. Quando a gente faz isso, a gente não vai dobrar a velocidade que a gente tem no skate. Então, se eu tenho um skate com um motor que atinge lá cerca de 30 km por hora, quando eu botar o segundo motor, ele não vai a 60, tá? Por quê? Os motores, imagina o seguinte, ele vai trabalhar em conjunto. Então, se esse motor está girando numa determinada velocidade, o outro tem que estar girando na mesma velocidade. Então, a gente está limitado à velocidade que esses motores conseguem chegar. Então, qual é a vantagem de se ter um segundo motor? A gente está falando aqui de torque. Então, assim, influencia na velocidade final? Influencia, só que na verdade não é necessariamente ele vai ficar mais rápido no sentido de, vou atingir mais quilômetros por hora, mas sim eu vou ter mais torque, então vou conseguir chegar na velocidade final muito mais rápido. Então, se você pretende utilizar um skate elétrico numa região que tem muitas ladeiras, muitos desníveis, digamos assim, subidas e descidas, 2 motores com toda certeza faz sentido. Se você vai utilizar numa área mais plana, um motor dá conta do recado. Tem poréns? Tem poréns. Então, o meu primeiro skate elétrico, ele era com motor. O que acabava acontecendo? Principalmente na frenagem, você está freando uma roda. Então, a tendência é que o skate, ele acabe dando uma ladeada. Por quê? Você está travando uma das rodas somente. Então, dependendo da velocidade, dependendo se você está andando num lugar que tem, tipo, né, aquela areinha, senão ele vai dar aquela segurada em apenas uma das rodas, tá? O comum, né, o comum não, mas o mais comum da gente ver é o skate com um motor, tá? O skate com 2 motores e com 4 motores. 3 motores dificilmente a gente vai ver, até porque ele fica desbalanceado, mas 2 e 4 motores ali, cara, aí o skate é power. O que cabe dizer também a respeito da utilização de 2 motores? Você tem que pensar que o setup todo tem que estar equilibrado. Então, se eu estou utilizando 2 motores, a minha bateria ela vai ter que alimentar 2 motores.
Como eu comentei, esse skate, quem faz o motor girar é uma controladora, então eu vou precisar de uma controladora com capacidade para controlar os dois motores, ou ainda duas controladoras, mas que elas vão ter uma comunicação entre elas para fazer isso trabalhar em conjunto. Beleza? Era isso que a gente tinha para abordar sobre motores. Valeu!